Oi, meu nome é Matheus e eu quero saber de vocês o que faz da criatividade criatividade. Precisa ter inovação para ser criatividade? Oi, eu sou a Andrea. E o que eu quero saber de vocês é como que vocês desbloqueiam a criatividade quando ela trava. Olá, sou o Oscar. E o que eu quero saber é qual a diferença entre criatividade e espontaneidade. A gente está aqui para falar hoje um pouquinho sobre esse tema de criatividade e a gente tem no nosso time pessoas que lidam com criatividade sempre. Um engenheiro, um designer, que sou eu, e uma psicóloga, psicodramatista. Eu achei legal essa pergunta que a Andrea fez, que é como a gente desbloqueia a criatividade. Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. O que você acha, Oscar? Tem bastante coisa mesmo. A criatividade, ela pode ficar bloqueada muitas vezes por vários fatores, né? Um deles, por exemplo, é a maneira como nós fomos educados. A gente foi educado para dar respostas para uma pergunta e normalmente quando chegamos a uma resposta paramos, não procuramos mais alternativas. É bloqueado também quando nós nos encontramos em um contexto, por exemplo, organizacional, empresarial, onde temos que seguir certas normas e não há espaço para novas oportunidades. E é bloqueada por alguns critérios que nós temos na cabeça, algumas crenças, né? Então, uma maneira de desbloquear para cada um desses eventos, para cada um desses fatores, é um pouco diferente, mas eu diria assim, uma coisa que eu utilizo é sempre me fazer uma pergunta. Qual é outra resposta para essa questão? E ir além da primeira resposta, não me contentar com uma primeira resposta, que normalmente acontece com esses bloqueios educacionais, né? A gente foi treinado a acertar um gabarito, uma vez que acerta o gabarito, passa para a próxima, mas que tal se outra resposta é melhor do que aquela do gabarito? Você acha então que a gente bloqueia a nossa criatividade porque a gente normalmente se contenta com uma primeira resposta? Então, esse talvez seria um grande... na prática, se a gente olhasse um pouquinho mais para as respostas que a gente podia dar, talvez esse desbloqueio acontecesse, então, mais facilmente. Isso. Eu penso que se a gente procurar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta resposta, talvez a gente está dando oportunidade para a nossa criatividade ser um pouco mais abusada, para a gente treinar essa possibilidade de ver outras respostas e sermos mais criativos. A primeira talvez seja a mais fácil, mas talvez não seja a mais criativa. Então, sempre tentar fazer essas perguntas é algo que eu tenho proposto para mim e para nós no trabalho e para quem conversa comigo, né? Qual é outra resposta possível? E qual é mais uma? E qual é mais uma, né? Então, penso que essa é uma das maneiras que podemos utilizar para desbloquear a criatividade. Legal, cara. Junto a pergunta que o Matheus fez com essa que eu fiz. Como é que faz para me ajudar a desbloquear? Porque antes eu acreditava que ser criativa tinha que ser algo totalmente inédito, super inovador, que nunca ninguém tinha feito. Então eu reaprendi, né? Ou deixei de aprender aquilo que eu tinha aprendido e entendi que a criatividade pode ser uma combinatividade. Combinar coisas que já existem e fazer uma nova resposta com isso. Então, desse jeito, eu mesma me ajudei a me desbloquear, porque eu me sentia muito bloqueada. E aí essas conversas, né, essas trocas, inclusive, que a gente tem entre nós, com você, Oscar, com você, Matheus, e comigo mesma, né, que não sei se vocês sabem, mas já conto aqui para vocês que eu tenho umas conversas comigo mesma. Então, né, isso daí, André, é muito legal, né, porque a gente fala muito, até essa coisa do desbloqueio da criatividade, costuma fazer a gente pensar a criatividade como uma coisa relacionada à inspiração, né? Eu estou com a criatividade bloqueada, quer dizer, eu não estou inspirado para fazer nada.
E a gente, no nosso trabalho, como a gente trabalha muito com essa área do desenvolvimento humano e muito com grupos, a gente percebe, né, e tem essa percepção ser desenvolvida, que a criatividade, ela nem sempre tem a ver com essa romantização que a gente tem da inspiração, né? Eu estou inspirado e aí eu fiz algo autoral meu. Muitas vezes, o processo de co-criar, de fazer, utilizar da criatividade de um jeito colaborativo, significa assim, o produto final não é a ideia de ninguém, como foi no começo, né? Se isso já é assim quando a gente tem um projeto nosso, imagina quando é um projeto em grupo. Então, a criatividade, eu gosto de reinterpretar esse conceito de criatividade para assim, criatividade é criar, é o poder de criar, é a habilidade de criar. E não necessariamente você está inspirado. Muitas criações são acidentais, ou elas são colaborativas, muitas criações são, e eu me permito, e por isso essa é a minha pergunta, né? Para que ser criatividade precisa ser inédito, né? Será que se eu faço um prato de comida seguindo uma receita, se eu produzo alguma coisa conforme uma fórmula, né? No processo de me aperfeiçoar, eu também não estou criando? Estou criando coisas, né? Não necessariamente são inéditas, mas eu estou criando, eu estou usando essa minha capacidade, a nossa capacidade de criar. Criatividade, Matheus, respondendo um pouco a tua pergunta, entendo que não precisa ser algo totalmente novo, sempre ser pela primeira vez totalmente inédito, né? Mas é uma maneira diferente de fazer as coisas das quais a gente está acostumado a fazer, né? Então, se eu faço pela primeira vez, mas não é a primeira vez que foi feito no mundo, é inédito, ninguém mais pensa nisso, é também criatividade, é uma maneira diferente de fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer, né? Poder criar uma nova solução a partir, como a Andrea falou, de uma combinação de outras coisas que eu talvez nunca utilizei antes. Isso já é uma criatividade, colocar a imaginação para trabalhar, né? Imaginar alguma coisa e colocar isso no mundo. Isso é a criatividade. Muito legal. Acho que também tem essa coisa do processo, a Andrea pode falar isso muito bem, mas esse processo de você ter uma etapa de pegar e aprender com um papel de outro, tem uma etapa onde você começa a desempenhar um papel, né, inclusive dentro da criatividade. E acho que uma terceira etapa é essa etapa onde a gente costuma achar que a criatividade está limitada à etapa final, onde você realmente faz algo novo, né? Dar respostas novas, muitas vezes, requer que a gente aprenda a dar as respostas adequadas, né? Primeiro, quais respostas se dá para isso? Entender e ter referencial. Às vezes, esse é o grande passo que já é criatividade, já é uma caminhada criativa, aprender quais respostas os outros dão, quais referências eu tenho nessa área, com quem eu posso me associar para criar, né? Não necessariamente criar sozinho sempre. Então, acho legal a gente pensar um pouco nisso, né? Inclusive, me faz pensar, como foi perguntado aí, qual é a diferença, né? O Oscar falou, qual é a diferença entre a espontaneidade e a criatividade? O que você acha, André? Qual que é a diferença? Eu quero saber, é isso mesmo. Vamos lá, o que vocês acham? Ei, vocês querem saber. Então, se a gente for pegar o pé da letra, espontaneidade é um comportamento adequado e criatividade é algo novo. Então, só que pelo psicodrama, pelo Jacó Levi Moreno, que é o criador dessa metodologia do psicodrama, ele entende que a espontaneidade e a criatividade, elas andam juntas, que não dá para a gente separá-las, mas que a gente pode treiná-las. Então, para que chegue a ficar uma resposta adequada e nova, de acordo com o papel que a gente está exercendo. Então, poder olhar a adequação e que não existe também uma resposta só certa, mas qual a idade que eu tenho, qual o papel que eu estou exercendo, qual é esse contexto, onde que eu estou, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, já é a terceira vez, ou faz muito tempo que eu não fiz, estou refazendo. Então, observar esse todo também.
Mas se for, né, fala assim, resumidamente, espontaneidade é adequação e criatividade é algo novo. E algo que eu acho que é importante também colocar aqui é que muitas vezes existem respostas que nós damos no dia a dia que estão repetidas e que não estão funcionando mais, né? Isso quando acontece isso, porque tem respostas que a gente dá de novo e funciona, ok, mas se tem uma resposta que a gente está dando para um problema, para uma situação que a gente não está conseguindo resolver, e a gente dá a mesma resposta e acaba ficando uma resposta velha. Então, ela fica sem adequação e sem novidade, mas não necessariamente aquela novidade que eu falei que tem que ser novo, nunca ninguém fez. Mas, às vezes, é algo novo que eu nunca fiz, ou que eu já fiz, mas que eu não estou fazendo mais, ou eu juntar duas coisas que eu não juntei ainda. Então, a gente tem essa capacidade, porque todos nós nascemos espontâneos, criativos. Muito legal. Eu acho, inclusive, que isso me faz pensar o seguinte, que é diferente do que eu pensava, e talvez muita gente pense, né? Ser espontâneo não é dar qualquer resposta assim, do nada, né? Mas ser espontâneo é ser adequado, né? E que, inclusive, às vezes, a resposta mais adequada é uma resposta velha, que talvez não estamos usando mais, mas que agora, nesse momento, pode ser resgatada, pode ser novamente colocada em prática, e não sempre tem que ser alguma coisa nova e inédita. Muito legal, bacana, André, bem legal isso aí. E a gente tem essa vivência muito grande, né? Entendendo, estudando e aplicando metodologias sempre diferentes, né? Se adequando a qual resultado que a gente quer para criação de projetos, né? Então, quando a gente pensa na aplicação do Design Thinking, ou como a gente tem usado bastante ultimamente, metodologias ágeis, né? Então, esse processo de verificação de vários sprints são metodologias que ajudam a gente a um processo criativo de qualidade, que eu acho que é basicamente a que a gente estava perguntando, né? A Andrea falou, como desbloquear a criatividade? Acho que parte disso é a gente entender que criatividade não necessariamente é inspiração e autoria, como eu disse, porque tem muita criação que depende do esforço, objetivamente. Vou lá e vou fazer. Coisa que acontece muito comigo, principalmente como designer, quando eu não estou achando a solução que eu quero, eu dou a solução que eu tenho. E aí eu vou aperfeiçoando até ela ficar adequada. Então, boas metodologias, estudar sempre metodologias de criatividade, de projeto, ajuda muito a gente no processo. A gente sabe que existe um momento de incubação, a gente sabe que existe um momento de brainstorming, mas a gente sabe também que a incubação não tem uma garantia de que vai te gerar uma ideia em algum momento. E a gente sabe que o brainstorming, às vezes, vai desperdiçar muitas das ideias, mas são metodologias e cabe um pouco a gente ficar nesse espaço de testar, experimentar e entender que criar é criar, né? Mais do que criar algo novo, autoral e inspirado, que pode ser, mas nem sempre acontece. Mas não é que, por não acontecer, não tem criatividade aí. Acho que é muito legal a gente pensar nisso. Acho que legal como a gente está olhando para algumas respostas para nossas perguntas, né? É para isso que a gente está aqui, inclusive. E aí, gente, como vocês acham que a gente consegue olhar para essas perguntas? Vocês acham que a gente respondeu as nossas perguntas sobre criatividade? Olha, eu acho que abordamos bastante do que foi perguntado, né? A espontaneidade, a criatividade, os bloqueios e também se a criatividade tem que ser algo novo, né? Mas fiquei pensando no que você falou, Matheus, é muito legal isso de ter diferentes metodologias, porque treinando diversas metodologias para resolver questões, para dar soluções, a gente vai criando um repertório que pode ser utilizado para depois dar respostas espontâneas, ou seja, adequadas para determinados problemas. Uma vez que você vai criando um repertório, esse repertório pode ser acionado, pode ser chamado à ação em diversas outras ocasiões, né? Enquanto a gente não tem um repertório, fica difícil.
Mas é legal isso, porque realmente treinando as diversas metodologias que ela tem dado, nós podemos estar mais adequados a novas questões que vão aparecer no nosso caminho. E esse é um treinamento diário que a gente está fazendo por aqui. Eu quero resgatar o que você falou no início, Matheus, que temos aqui, né, um engenheiro, um designer e uma psicóloga psicodramatista. Então, nós, enquanto equipe, a gente tem muitas trocas que tem um olhar da psicóloga psicodramatista que não é o olhar do designer nem o olhar do engenheiro. Então, muitas vezes eu consigo desbloquear a minha criatividade conversando com vocês. E as perguntas que vocês me fazem, me ajudando a olhar de um outro ponto de vista. Muitas vezes eu lembro que isso já aconteceu. Então, eu continuo assim, né, com essa pergunta, mas continuo com o desbloqueio através das conversas com pessoas de outras profissões e o quanto que isso amplia, né, para eu poder resgatar a minha criatividade. Muito legal. Essa conversa não acaba aqui, a gente está abrindo esse espaço para que a gente comece a pensar cada vez mais e de novas maneiras sobre os temas, né, que a gente trouxe para cá. E hoje falamos sobre criatividade. Fique à vontade aí para dar um retorno. Se você tiver algo a acrescentar, vai ser o máximo também para a gente receber e ouvir vocês. Beleza? Obrigado, gente.